vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História. E antes de começar nossa aula, vamos lá para aquele combinado de sempre? Isso mesmo, de procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês. Já estão aí? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso livro de História para que a gente possa iniciar a nossa aula de hoje. Já pegaram? Então vamos aqui. Como vocês sabem que sempre eu faço uma retrospectiva da aula anterior, nossa aula anterior vocês viram aqui na página 60. Já colocaram aí? Já? Então vamos lá. Nós vimos o quê? O que eu observo ao meu redor. E aí foi aquela história de um dia de coleta, aonde os dois meninos, do povo Camaiurá saiu com a mamãe lá no Parque Indígena do Xingu para esse dia de coleta. Então vamos aqui ler para relembrar e só assim a gente poder vir aqui para responder a nossa atividade. Então vamos lá, diz assim: veja na história em quadrinhos a seguir como foi o dia de duas crianças do povo Camaiurá que vive no Parque Indígena do Xingu. Um dia de coleta. Aí vocês viram na aula passada que eu falei para vocês que eles saíram para coletar frutos, que é uma atividade muito importante para a alimentação do povo Camaiurá. Só que aí nunca Mapulu e Amalé tinham ido com a mamãe. E nesse dia eles resolveram ir junto com a mamãe fazer essa coleta. E saíram todos muito animados, os dois. E aí, como vocês podem ver, tem aqui que ela diz: sempre quis ir com a mãe para a coleta. Aí o irmão responde: eu também, é a primeira vez que vamos com a mãe. E a mãe diz: espero que goste. Vocês podem aprender muitas coisas. E continua mostrando todas as coisas bonitas que tem lá, no Parque do Xingu. Antes de começarem a coleta, ela mostra alguns tipos de aves que tem lá. Explica, que é uma ave chamada jacamim e que ela aparece muito na época do ano de janeiro, nessa época de muita chuva e de muito pequim. Então é quando essa ave chamada de jacamim ela aparece. Também os meninos viram, o animal chamado de aquele macaco prego e ficaram admirados com todas as coisas bonitas que viram nesse decorrer desse belo passeio da coleta com a mãe. Depois que vieram, fizeram esse passeio, eles escutaram a zoada. Lembram de quê? Isso mesmo, do rio, onde a mãe diz assim: vocês conseguem ouvir o som das águas? Estamos pertinho do rio Culuene. E aí o menino diz: a gente pode, mãe? E aí a irmã diz: vamos tomar um banho no rio. E o menino pergunta: a gente pode, mãe? Porque é um costume sempre dos povos indígenas tomarem banho nos rios, não é isso? Já na páginazinha 62, vocês irão ver o quê? A fruta que realmente eles foram lá para a coleta, para coletar. E quais foram elas? Foram duas frutas. A pequim, que é quando dá bem nessa época, e como foi que elas descobriram que o fruto pequim estava na época de ser colhido? Porque a casca estava mole. Então, como a casca estava mole, já era a época, dele ser colhido porque estava maduro. Já aqui, o irmão sentiu o cheiro da mangaba. E como foi que eles descobriram que também a mangaba já estava na época da colheita? Por causa desse cheiro, por causa desse aroma. Então, como vocês podem ver aqui, ela está se deliciando com a mangaba. Voltando para casa, no caminho, a mãe sempre começa a contar histórias tradicionais do seu povo, Uma história tradicional do seu povo e que eles amam escutar essas histórias. E aí a mãe diz: espero que tenham gostado. E o que é que eles respondem?
Adoramos a coleta, mãe. Então, dando essa breve retrospectiva, vocês viram que eles costumam fazer sempre tomar banho na onde? Isso, no rio. Eles saíram para fazer o que com a mãe? Isso mesmo, uma coleta. E quais foram os frutos que eles coletaram? O pequim e a mangaba. Ótimo, vi que prestaram atenção. Como eu tinha dito a vocês, né? Eles fizeram todo esse passeio com a mamãe e eu vi que vocês aprenderam bastante. E agora vamos responder a nossa atividade aqui, aonde diz assim, na primeira questão na página 63. Você conhece os frutos que foram citados nessa história em quadrinhos? Vocês conhecem algum desses frutos que eles foram fazer a coleta com a mamãe? Eu posso responder por mim. Sim, eu conheço. Então, minha resposta seria sim. E qual? Qual é o fruto? Eu responderia que a mangaba, viu? Mangaba. Eu não conheço essa fruta chamada pequim. Então, como é uma resposta pessoal, se fosse tia Roneide aqui respondendo, iria colocar sim, mangaba. Certo? Já a segunda questão diz assim. O que Mapulu e Amalé aprenderam nesse dia? A segunda questão já tem a própria resposta aí. Diz assim, com essa história em quadrinhos, podemos compreender alguns aspectos do modo de vida do povo Camaiurá. Então, o que foi que eles aprenderam? Mais ainda sobre a vida deles e também sobre a coleta. Aí diz os tipos de planta, não foi isso que eles aprenderam? E os animais que eles encontraram no caminho fazem parte do ambiente que os cercam. Então, o que foi que eles aprenderam, meus amores? Viram plantas, animais que vivem lá no meio deles, nesse mesmo local que faz parte do ambiente onde eles moram. Já essa terceira questão aqui, então eu vou colocar aqui, né? Que eles aprenderam sobre os animais, plantas, né? Que os cercam, que vivem no mesmo, vou botar assim que é melhor, no mesmo ambiente que eles, certo? Deixa eu apagar e fazer aqui direitinho. Ambiente que eles. Então, foi isso que eles aprenderam. Já aqui, essa terceira questão, vocês estão vendo que eu vou ter o quê? Para casa. Por quê? Porque vocês irão fazer um desenho representando a parte que você mais gostou da história. Vocês irão desenhar bem bonito aqui e irão postar no grupo da escola de vocês. Então, essa terceira questão da página 63, ela é para casa. Agora, vamos aqui para a página 64. Vamos lá? Já colocaram? Diz assim, pratique e aprenda. A primeira questão diz, com base na história em quadrinhos das páginas 60 a 62, que foi essa que tia Roneide fez a breve retrospectiva, realiza as atividades a seguir. Na letrinha A diz, marque um X na atividade realizada pelos personagens. Então, quando eles saíram com a mamãe, eles foram fazer o quê? Qual atividade? A caça, a pesca, a coleta ou a agricultura, hein? O que foi mesmo que eles foram fazer? Isso mesmo, meus amores, a coleta. Então, eu irei marcar um xizinho aqui. Já na letrinha B, diz assim, circule as frutas que foram coletadas pelos personagens. Aí eu coloquei aqui para ficar melhor para vocês. Eu tenho a manga, eu tenho aqui a mangaba, aqui eu tenho a melancia, aqui eu tenho laranja, banana e pequim. Estão vendo desse ladinho?
Então, na história em quadrinhos que eu contei para vocês, quais foram as frutas que eles foram fazer a coleta com a mamãe? Hein? Foi a manga? Não, né? Foi a laranja? Também não. Foi a mangaba? Hein? Foi, né? Então eu vou circular a mangaba. E só foi a mangaba? Ou também teve banana? Não. Melancia? Também não. E o pequim? Teve o pequi? Teve, né? O pequi, então eu vou circular também o pequi, certo? Que eu também não sei que fruta é essa, mas que deve ser muito saborosa. Já na letrinha C, diz assim: como as crianças, então vocês perceberam que só foi circulada a palavra mangaba, a fruta mangaba e a fruta pequi, né? Já na letrinha C diz assim: como as crianças perceberam que os frutos estavam bons para a coleta? Como foi que eles perceberam? Provando, né? Vocês viram que tanto ele quanto ela provando. Eles provaram dos frutos e perceberam que eles estavam bons para a coleta. Então foram provando, né? Provando, saboreando. Já na letrinha D diz assim: durante a coleta houve uma pausa para uma atividade muito comum entre os povos indígenas. Veja a ilustração. Manda que a gente observe essa ilustração aqui. Aí aqui embaixo ele diz assim: escreva abaixo que atividade é essa. Depois pinte o desenho. E aí, qual é essa atividade olhando para a ilustração aqui que eles estão fazendo, hein, meus amores? Isso, tomando, né, banho de rio. Então, tomando banho de rio. Essa é a atividade que eles mais gostam, né? Uma das atividades que eles amam fazer. Agora que vocês já acabaram de responder, já sabe qual é a atividade de casa, vão pintar também aqui muito bonito, deixando um colorido bem bonito, e também irá, juntamente com a terceira questão da página 63, colocar a foto lá no grupo da escola de vocês. E aí, gostaram? Tenho certeza que sim. Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.